meu povo? Estamos aqui, ó, para a nossa aula ao vivo, hoje, fazendo correção da atividade, atividades correspondentes do dia 1º e do dia 8. Do dia 1º foram as páginas 26 e 27, e do dia 8, 33, 34 e 35. Para você que não fez atividade, a aula de hoje é uma oportunidade, porque você vai ter as respostas. Então, aproveita, copia no caderno e depois me envia no Class. Não pode passar de hoje. Você que já enviou, que já mandou a atividade, vai precisar mandar de novo? Não. A única coisa que você vai fazer é corrigir as suas respostas se tiver algo errado e colocar a palavrinha lá em cima, ok, sabendo que a sua atividade foi corrigida na nossa aula ao vivo. Mais uma vez, se você já enviou, não precisa mais reenviar. Você vai fazer só a correção. Se você não enviou, você tem até o final de hoje para enviar. Isso para ter pontuação. E lembrando que a sua pontuação não vai ser a mesma daqueles que entregaram antes. Vai ser diferente. Entregou depois de hoje, eu corrijo, mas não vai ter pontuação. Fica esse alerta para vocês. Sigam os prazos de entrega das atividades, não deixe passar. Outra coisa com relação ao que vamos fazer na nossa aula de hoje. Precisa copiar perguntas? Não precisa. Ah, professora, mas eu copiei. Não tem problema. Mas pode ser só as respostas, principalmente porque a página 34 e 35, as questões são longas, são grandes, tá bom? Então, a gente vai fazendo as duas páginas iniciais, que é a 26 e a 27. Tenham atenção, porque em algum momento eu vou fazer perguntas para vocês, vou pedir para vocês lerem sua resposta, e por mais que você diga assim, professora, eu não fiz, mas se você prestou atenção à explicação, à leitura, você vai conseguir responder. Até porque 90% das nossas questões de hoje, elas são baseadas no seu entendimento, na sua interpretação, o que você compreendeu do assunto. Tudo bem, meu povo? Tudo dominado com relação a isso? E aí, certo? Sim. Então, bora lá. Página 26. Coloquem aí o livro na página 26. Alguém não tem livro ou todo mundo tem? Eu tenho. Alguém não tem? Não. Então, todo mundo tem, né? Pronto, o Patrick, a Larissa não tem. Então, ó, o que é que vocês fazem? Guilherme também. Presta atenção aqui na tela que vai ter a imagem, a gente vai ter os textos, vai ter as questões. Aí fica fácil para vocês depois compreender as respostas. Então, a nossa primeira questão da página 26, ela para ser respondida, a gente precisa primeiro analisar a tirinha, que é a charge, e depois a gente vai ler o texto. Então, vamos ter bem atenção, bastante atenção. Aqui na tirinha ela fala o seguinte, ó. O que aconteceu, Henriqueta? Você caiu? E isso é o amiguinho de Henriqueta perguntando a ela. Aí ela responde, não, estou vendo tudo o que tenho. Como que? Tudo isto eu tenho. O céu, a terra, o ar, tudo é nosso. Aí o amiguinho dela, o animalzinho dela, pergunta, somos ricos? E ela responde, sim. Então, analisando a imagem, nós temos o seguinte. Henriqueta está deitada, olhando para a natureza e admirando tudo que ela tem ao seu redor. Como tudo está livre, ou seja, está ali diante da nossa vista, diante do nosso dia a dia, a gente pode dizer que é nosso? Sim. Somos ricos diante desse ponto? Sim, que é o que a Henriqueta fala. Somos ricos. Por quê? Porque temos tudo isso ao nosso alcance, ou seja, o nosso planeta Terra, ele é pertencente a todos nós. Quando a gente fala de riqueza, não é especificamente a um bem material. Se você não tem nenhum problema de saúde, você pode dizer assim, ó, eu sou rico de saúde. Posso.
Se você é aquela pessoa que está sempre feliz, sempre sorrindo, brincando, não leva muito a sério os problemas, as tristezas, quer sempre estar sorridente, você pode dizer que você é rico em felicidade? Sim. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente transcende ao nosso redor, a gente pode dizer que faz parte da nossa riqueza. Bora desligando o microfone. Agora, tirando a tirinha, a gente vai analisar o texto. Você que tem um livro, acompanha no livro. Quem não tem, acompanha aí na tela do computador, do celular, e vai dar certo. Então, bora lá. Diz assim, ó, o texto. De que é feito o mundo? Diga que o sol brilhava, que os raios solares tomavam conta da floresta todas as manhãs, que a beleza da lua dava lugar à claridade e ao espanto, que aos poucos os tímidos ruídos da noite se perdiam entre os sons que surgiam de todo lado, sapo-boi, cigarras, abelhas, galinhas do mato, grilos, lobos-guarás, que havia esplendor e mistério e um eterno ciclo do nascimento e morte, que o trágico e o belo se misturavam, que uma louva-a-Deus prateado podia devorar uma libélula azul, que as águas da cachoeira explodiam sob as pedras e em borbulhas renovavam os rios. Diga que o verde da vegetação alternava as tonalidades, que havia plantas rasteiras, arbustos e árvores frondosas, que o tapete do chão era formado por folhas secas que caíam umas sobre as outras, escrevendo o livro de história da floresta, protegendo a vida que vinha de baixo, como as formigas, as minhocas e as traiçoeiras cobras. Não se esqueça de falar da magia e do movimento por toda parte, que tudo era motivo para admiração, porque tudo se modificava e buscava ser mais do que era. No céu, as aves dos rios, dos mares, os peixes na terra, os outros animais, tudo transbordava da existência. Tudo era força da vida, força que se desdobrava em raios, trovões, tempestades e nas chuvas que saciavam a sede da terra. Força presente em cada esquina do destino, em cada dobra do tecido da natureza, em cada poeirinha. Deixa eu subir aqui mais. E ao mesmo tempo que a vida explodia em diversidade, que se multiplicavam as espécies, as formas e as cores. Não se sabe como havia uma harmonia, um mistério. Tudo parecia estar relacionado. A natureza respirava como se fosse uma só. Não se esqueça também de dizer que os seres terrestres eram passageiros, que apreciavam como se fossem lançados ao mundo, cada um à sua maneira. Alguns eram gestados, crescendo dentro da barriga da mãe. Outros eram incubados, crescendo em ovos. Outros ainda eram germinados, explodindo em brotos. Que todos eles nasciam, tinham um desenvolvimento, atingiam um auge, envelheciam e morriam. A morte era o destino do ser vivo. O tempo era devorador das grandezas. Diga que não havia nada mais gratificante do que deitar à noite sobre a grama, sentir-se da terra em harmonia com todos os seres vivos e ficar vendo as estrelas. Distinguir a mais brilhante de todas. Ver os desenhos dos astros, esperar pelo instante de um cometa, olhar a lua e sonhar como os outros mundos. Esse foi o nosso texto para a gente comparar com a charge, a tirinha sobre a questão da natureza. Aí a gente vai agora para as questões.
Primeira questão fala o seguinte. Na tirinha do cartunista Lines, o que deixa a personagem Henriqueta feliz? E aí, o que deixava a Henriqueta feliz na imagem? A natureza? A natureza. Alguém mais colocou outra coisa? E aí, meu povo? Bora participar da aula? Eu estava aqui. Kaique, e aí a primeira questão, o que é que você acha? Kaique. Saber de ser rica? Saber que seria rica? Rica de quê, Davi? Com as coisas que ela tem. Das coisas que a natureza poderia lhe oferecer. Kaique, é Kaique mesmo. Agora eu quero que você me responda. O que deixava a Henriqueta feliz? Na tirinha, na charge, aí. A natureza. Para quem não fez, coloque aí a resposta da primeira questão. Ou para quem fez, observe se a sua resposta está correta. Coloquem aí. O que deixava a Henriqueta feliz, né? Bote aí. Admiração. A admiração pelo que a natureza lhe oferecia. A admiração pelo que a natureza lhe oferecia. Aí no textozinho a gente vê que tanto na tirinha como no texto fala da questão da importância da natureza. Então, Henriqueta, ela analisou o ar, o céu, ela analisou a terra, então ela viu que a natureza ela é essencial. Minha internet caiu, desculpa. Tá bom, bora lá para a segunda questão. Qual é a relação entre a tirinha do texto de que é feito o mundo? Qual a relação da tirinha e do texto? Ali fala sobre o A beleza da natureza? Fala sobre o quê? Vai lá, Davi. Davi? Sobre a terra. Sobre a terra. Que mais? Sobre que os dois negócios falam sobre o planeta Terra. Luana, tua resposta da segunda questão. Bora, Luana. A relação da tirinha com o texto é a importância da natureza, coloque aí, a importância da natureza para o nosso desenvolvimento. A importância da natureza para o nosso desenvolvimento. Vamos lá para a terceira questão. Você consegue imaginar que tipo de narrador está contando essa história? E aí, quem vocês acham que está contando? Terceira pessoa. Terceira pessoa, que é o quê? Um observador. Indica algumas possibilidades, ou seja, algumas coisas que indicam que ele está observando, que ele está falando. E aí, quem pode falar? E aí? Quais são os exemplos que determinam que tem o observador? Algumas frases. Nós temos aqui, ó, no texto seguinte, ó. Quando ele fala assim, ó. Diga que o sol brilhava. Então, ele está observando e mandando você falar. Não se esqueça de falar da magia. Ele está ali orientando a falar. Então, na terceira questão, você vai colocar o seguinte. Com relação a quem está orientando. Coloquem aí. Quem está contando a história. Terceira pessoa ou observador. Terceira pessoa ou observador. E as possibilidades. Coloquem aí. Quando ele sugere
Posso falar? Continuar? E aí? Pode. Quando ele sugere a pessoa que está lendo, quando ele sugere a pessoa que está lendo de mencionar sobre a natureza. Observador, que é a terceira pessoa, quando ele sugere a pessoa que está lendo de mencionar sobre a natureza. Podemos ir para a quarta questão? Sim. Bora lá. Quarta questão. No texto, o mundo parece ser composto de movimento ou de imobilidade. O que é isso que quer dizer? Que a natureza ela está em constante movimento ou ela está estável, parada, intacta? E aí? Movimento? A natureza está em Movimento. constante movimento. Então, a quarta questão você coloca que a natureza está em movimento. Aí está pedindo para justificar. Qual vai ser a justificativa? Se a natureza está em movimento, então significa que ela está em transformar. Ela está em transformar? São. Está em transformação. Tudo se transforma na natureza. Então, essa é a sua resposta da quarta questão. Que ela está em movimento e que tudo se transforma. Agora, a gente vai pular lá para a página 34. Vamos lá para a página 34. Pronto? Pronto? Página 34. Bora lá. Sim. Primeira questão fala o seguinte: a matemática ocupou um lugar central no pensamento do filósofo Pitágoras. Com base no conteúdo deste capítulo, cite exemplos relacionados com os números do nosso capítulo, ou seja, relacionando a matemática e o universo. Pitágoras foi um filósofo que, dentro do seu conhecimento da matemática, da física, ele conseguiu comprovar o estudo do nosso universo. E de que forma a gente pode definir através das coordenadas geográficas que a gente utiliza a matemática, através da latitude e longitude, que também define as nossas coordenadas, através das projeções, através das escalas. Então, mais uma vez, a primeira questão você vai colocar exemplos relacionados da matemática com a geografia. Quais são esses exemplos? Coloquem aí. Coordenadas geográficas. Perguntas e respostas. Latitude, longitude, escala e projeções. Vou repetir. Coordenadas geográficas, latitude, longitude, escalas e projeções. Anotaram? Sim. Bora lá para a segunda questão. Segunda questão, a gente precisa ter bastante atenção. Professora, eu não fiz a atividade. Eu preciso fazer a cruzadinha? Não, não precisa fazer a cruzadinha. Você vai fazer o quê? Vai colocar o item, o número e a resposta do lado. O número e a resposta do lado. Então, a gente vai fazer isso agora. Quem fez a cruzadinha, está de parabéns. A sua pontuação vai ser diferente de quem está respondendo agora. Lembrem-se disso. Então, você já tem a atividade realizada, atividade feita. Bora lá. Na segunda questão, nós temos a cruzadinha. Então, o número 1 fala assim, nome pelo qual os filósofos pré-socráticos também ficaram conhecidos. Como foi que os filósofos da era pré-socrática ficaram conhecidos? E aí? Qual é o nome? Não fizeram, né? Naturalista?
Naturalistas, ó, vamos relembrar. Os pré-socráticos, os filósofos, eles utilizavam a natureza como uma forma de definir a razão de tudo. Mais uma vez, os filósofos pré-socráticos, eles utilizaram a natureza para definir como a razão de tudo. Quais foram essas definições? O ar, a água, o vento, o universo. Então, através da razão, a razão foi o quê? O raciocínio, o que ele compreendeu. Então, como eles falavam da natureza, eles foram conhecidos de naturalistas. Vamos lá, ó, o segundo ponto da segunda questão. Matéria primordial de Anaximenes. E aí? O ar, ele utilizou o ar para definir como um ponto crucial, ou seja, um ponto necessário para a nossa existência. Diante da sua razão, diante do seu raciocínio, ele conseguiu mostrar, compreender que o ser vivo, quando a gente fala de ser vivo, os animais, as plantas e o ser humano, não consegue sobreviver sem ter um ar puro, sem ter um ar limpo. 2.3. Segundo esse filósofo, o ar era o princípio de todas as coisas. A gente acabou de ver lá no 2. Como é o nome dele? Anaximenes. Anaximenes, o povo esperto. Anaximenes. Podemos ir para o 2.4? Sim. Matéria primordial de Tales de Mileto. Que foi que Tales de Mileto comprovou? A existência de quê? Da água. Exatamente, Patrick. Tales de Mileto conseguiu comprovar que sem a água o ser vivo não consegue sobreviver. É essencial para a nossa vida. 5. O princípio gerador de todas as coisas. E aí? Arche, traduzindo, o arque é a palavra em grego, traduzindo a gente chama de arche, ou seja, é a sua razão, a definição, arche. 6. Segundo Pitágoras, esse ser está presente em tudo. Está presente em tudo, segundo Pitágoras. Os números. Pitágoras, ele conseguiu, através dos estudos, através do seu raciocínio, desliga o microfone, liga só quando tu for responder, através do raciocínio, da razão, ele conseguiu comprovar que os números, ele é essencial para a nossa vida. Números e simbologia, mas principalmente os números. 7. Narrativa transmitida oralmente de geração para geração, contando as ações dos deuses e dos heróis. E aí? Mitos. Toda história passada de uma geração para outra relacionada com deuses e heróis, a gente fala que é o quê? Um mito. 8. Natureza em grego. Como se chama natureza em grego? Pisces. O povo inteligente respondendo, ó, vocês estão se garantindo. Bora lá, 9. Para ele, o arche era infinito e indeterminado. E aí? Anaximandro. Ele conseguiu entender que o universo é infinito, que tudo gira em torno de um ser, em torno de Deus. Deus consegue sobreviver sem a gente, ele consegue existir, mas que a gente não existe sem ele. 10. Descobriu relações matemáticas na música. E aí? Pitágoras. Não temos o 11, pula pro 12. Considerado o primeiro filósofo. Quem foi? Primeiro filósofo da socrática, Tales de Mileto. No caso, como a gente só tem Tales, deixa eu soltar. O povo desliga o microfone, só liga na hora que for responder.
Não tem um 13, mas temos o 14. Os primeiros filósofos a utilizavam para explicar a natureza. E aí? Razão. Razão. Falei lá no comecinho que os filósofos pré-socráticos, eles tinham a razão como o princípio de tudo. Conseguiram comprovar a necessidade e a existência do ar na nossa vida, da água, do vento, do infinito no nosso universo, através da razão. O que é a razão? É o raciocínio e a compreensão daquilo que está sendo mostrado. Bora lá, terceira questão, continuando. Leia a citação a seguir, responda. Qual é a crença que a afirmação de Pitágoras pressupõe? Vou ler para vocês. Disse que certa vez, ao passar por um cachorro que estava a ser espancado, cheio de pena, Pitágoras disse: para, não lhe bastas mais, porque é a alma de um amigo que eu reconheci ao ouvir a sua voz. E aí, o que é que vocês acham que Pitágoras quis dizer com isso? Ele se lembrou de um amigo ao ouvir o latido do cachorro. Ele reconheceu o amigo ao ouvir o latido do cachorro. Mas a gente pode também dizer que ele reconheceu pelo olhar? Pam, pam, pam. E aí? A gente pode reconhecer uma pessoa depois de muito tempo pelo seu olhar ou pela sua voz. Porque você consegue deixar aqui, ó, armazenado a imagem e o som. Então, na terceira questão, coloque aí. Pitágoras conseguiu identificar o som e o olhar. Pitágoras conseguiu identificar o som e o olhar. Tia, eu botei assim. Pitágoras lembrou de um amigo ao ouvir o cachorro. Pronto, pode ser também. Ou seja, através de um som, ele reconheceu alguém, ele reconheceu algo, ele teve o quê? Uma lembrança. Podemos ir para a quarta? Sim. Bora lá. Considerando que o termo arquitetura é formado pela junção das palavras gregas arte, cujo significado foi estudado no nosso capítulo, e tecton, que significa construção, indica uma possível interpretação para o termo arquitetura. Essa palavra arquitetura você tem que relacionar com a sua vida. Com a sua vida. E aí, o que é que vocês acham? E aí, meu povo? Como vocês relacionam a arquitetura com a sua vida? Vai lá, Davi. É uma possível interpretação do início, e isto é uma arquitetura, o início é a construção? Mais ou menos. Você vai acrescentar aí o que eu vou falar, tá bom? Bora lá para o povo. Kaique, olha, não tem essa de que não sabe, viu? A opinião, todos nós temos opinião sobre alguma coisa. Todos nós temos opinião, então pense um pouquinho. Vocês precisam refletir, precisam pensar. Coloque aí, ó, arquitetura relacionada com a nossa vida. Que ela sempre está em transformação. Ela sempre está em transformação, modificação. Ela sempre está em transformação, modificação, procurando, sempre deixar, procurando, sempre deixar, bem visível para as pessoas. A nossa vida com relação à arquitetura, que está sempre em transformação e mudança, procurando deixar sempre bem visível para as pessoas. Eu vou explicar. Todos nós, presta atenção, todos nós, todos os dias, estou explicando, não é para copiar, estamos em constante transformação, modificação.
nós crescemos, o cabelo vai crescer, algumas pessoas vão pintar, outras vão cortar, umas vão emagrecer, outras vão engordar, umas vão ficando maiores do que as outras, o cabelo vai clareando, ou o olho vai escurecendo, ou vai clareando, a roupa que a gente usa. Então, tudo que a gente está usando ou modificando fisicamente está relacionado com arquitetura. Por quê? Eu, pelo menos, eu espero que vocês querem mostrar para o outro que você sempre está o quê? Bonito, cheiroso, bem arrumado, ou vocês querem mostrar para o outro que vocês estão desarrumados, fedorento, descabelado. E aí? O que é que vocês querem mostrar? E aí, Lorena, Cauã, o que é que vocês, Eduardo, o que é que vocês querem mostrar para o outro? Sempre está bem ou sempre está feio? Sempre está bem. Sempre está bem, está bonito, está alegre. Então, essa é a nossa arquitetura. Você mostrando para o outro o seu lado bom, aquilo que você quer. Ó, ixi, eu comprei uma roupa nova, eu vou vestir, vou mostrar para o outro. Então, você quer o quê? Mostrar que você tem algo novo. Então, você está o quê? Modificando, transformando. Deu para compreender? Sim? E aí, trava e destrava na beleza, deixa para depois, tá bom? Tô só vendo aqui, ó. Quinta questão. Segundo investigações científicas atuais, existe uma matéria escura que, mesmo não sendo visível, é responsável pelo agrupamento dos nossos planetas. E existe uma energia escura que provoca a expansão do nosso universo. Qual a relação estabelecida entre o universo e as ideias dos filósofos? A questão quer saber qual a relação entre a matéria escura e a energia escura. Alguém fez essa questão? Eu não fiz essa. Eu fiz. Então, quem fez? Lê aí para mim. E aí? Não? Então, bora lá. Coloquem aí, ó. A relação entre a matéria e a energia escura. A relação entre a matéria e a energia escura está relacionado com a modificação do nosso espaço. Está relacionado com a modificação do nosso espaço. Pronto? Tia, pode repetir? Que a energia e a matéria escura está relacionado com a modificação do nosso espaço. A energia e a matéria escura está relacionado com a modificação do nosso espaço. Aí o espaço que eu estou me referindo aqui é a nossa galáxia, o sistema solar, o universo. Página 35, questão 6, nossa última questão. Essa questão, como eu preciso analisar um desenho, porque vocês vão ter que fazer o desenho, eu só vou orientar para quem não fez e vocês vão me enviar lá no Class. De acordo com a imagem que tem no livro, que é o quadro O Semeador, uma plantação, nós temos o agricultor, nós temos o sol, tem a plantação, está sendo representado por cores claras. Cores claras retratam lados positivos, felicidade, alegria, amizade, respeito. Cores escuras estão relacionadas com tristeza, brigas, conflitos, mortes. Então, de acordo com a imagem pintada por Van Gogh, ela representa cores claras, então representa alegria, felicidade, amizade, respeito, coisas boas. Então, vocês vão pintar um quadro, não é um quadro, numa folha ou propriamente no caderno, uma imagem que represente para você
um lado bom, uma amizade, respeito, uma felicidade, uma alegria, coisas boas na sua vida. E vocês vão me enviar foto lá no Class. Compreendidos? Sim. Sim. Sim, né? Então, ó, fizemos a correção da página 23 e... 23 não. 26 e 27, 34 e 35. Quem não tinha feito a atividade, fez agora durante a aula as respostas. Quem já enviou, não precisa mais enviar. Agora você vai me enviar. Se não enviou a imagem, você vai fazer e me enviar. Vocês têm até o final do dia para me enviar essa atividade, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Pois vamos para a chamada. Bora lá. Anne Sofia, Presente. Kaique, Cauã, No chat. Presente. Davi, Presente. Eduardo da Silva, Presente. Eduardo Façanha, Presente. Elisete, Gabriel Alves, Presente. Gabriel Kaique, Heitor, Presente. João Guilherme, Presente. Kelton, Lorena, Presente. Luana, Presente. Maria Larissa, Presente. Patrick, Presente. Renan, Sofia Caetano, Sofia Ketley, Vinícius. Então, meu povo, foi tudo dominado na nossa aula de hoje. Tudo tranquilo? E aí, deu tudo certo? Sim? Pois a gente vai encerrando nossa aula por aqui. Bom finalzinho de tarde para todos e até a nossa próxima aula. Tchau!